Velocidade escalar média. Bom, então aqui está um carro andando por uma estrada. Então, aqui está numa rodovia, ele está a 120 km por hora. E ele vai, aí chegou uma curva, diminuiu a velocidade, depois outra curva mais acentuada diminuiu, o trânsito, depois veio uma parte mais reta, pôde ir mais rápido, e aí apareceram outras curvas também pelo caminho. Bom, qual que é a velocidade média? Eu tenho que ver aqui, eu não posso simplesmente somar todas as velocidades e dividir como se fosse uma média aritmética. É claro que dá para ter uma ideia, mas não se aplica aqui. Por quê? Porque não foi dado aqui o espaço que ele percorreu e o tempo. Por exemplo, eu faço 120, vai que ele ficou só, sei lá, 2 minutos aqui. E depois aqui no 60 ele ficou 1 hora. Então, veja que aqui depende do espaço e do tempo. Então, a velocidade média, ela é ΔS, ou seja, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, eu teria que saber quanto tempo ele ficou aqui, quanto tempo ele levou nesse trajeto onde ele estava a 120, quanto tempo ou quanto foi o espaço percorrido que ele ficou a 80 e assim por diante. Eu ainda posso melhorar isso aqui. Então, ó, velocidade média, então é o ΔS, é a variação de espaço, é o espaço final, vamos colocar 2, menos o espaço inicial. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui temos um exemplo. Então, eu tenho um carro que saiu do quilômetro 250 às 9 horas e 15 minutos e chegou no quilômetro 258 às 9 horas e 30 minutos. Bom, então, nós queremos saber aqui a velocidade média. Então, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, vamos ver o que temos aqui. Variação do espaço. Então, 258 menos 250 sobre. Agora, vamos ver o tempo aqui. Se o final é 9h30 e o inicial é 9h15, então levou 15 minutos. Mas e se fosse outro valor quebrado, como que eu faria? Então, nesse caso aqui, ó, 9 horas e 15 minutos, então eu sei que 9 mais. Então, aqui, 15 minutos, quanto é de 1 hora? Sempre você vai fazer essa relação, 15 minutos, quanto que é de 1 hora? É 1/4 de hora, né? Se nós temos aqui, né, um relógio, então aqui, ó, 15 minutos né, o ponteiro grande estaria aqui, 15 minutos é 1/4 de 1 hora. Então, aqui, mais 1/4. Mais 1/4 é 0,25. Então, aqui fica 9,25. E a mesma coisa eu faço para o 9h30. 9 horas e 30 minutos. 30 minutos, quanto que é de 1 hora? Então, ele tá aqui, agora o ponteiro grande tá aqui, ó, até metade, né? Então, metade da hora, ó lá. Então, 9 mais meio, então nós sabemos que aqui é 0,5, então eu fico com 9,5. Então, aqui nós vamos ficar com 9,5 menos 9,25. Então, velocidade média, 258 menos 250 dá 8. 9,5 menos 9,25, faz um rascunho se tiver dúvida, ó lá.
0,25, aqui tem um 0, esse empresta 1 fica 10, 10 menos 5, 5. Esse emprestou 1 ficou 4, 4 menos 2, 2. E aqui 0. Então, 0,25. Então, a velocidade média é igual. E agora temos essa continha de dividir. Vamos fazer um rascunho? Então, 8 dividido por 0,25. Duas casas depois da vírgula? Então, duas casas depois da vírgula. Igualou as casas, corta a vírgula. Então, aqui, 80 dividido por 25 vai dar 3. 3 vezes 25 dá 75. Para 80, 5. Baixou o 0. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50 para 50, 0. Então, aqui ficamos com 32 quilômetros, olha lá, que é quilômetros, e aqui nós transformamos tudo em horas, então, quilômetros por hora. Vamos supor que você fez o exercício, achou lá bonitinho, 32 quilômetros por hora, mas você foi olhar as alternativas de uma prova e não tem a resposta, não tem quilômetro por hora, por quê? Porque o exercício está pedindo metros por segundo. Então, você tem que transformar agora quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos fazer essa transformação? Bom, então vamos lembrar, nós temos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E temos ainda aqui 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Bom, então se eu quero metro por segundo, então eu tenho que dividir um pelo outro aqui. Então, seria 1000 dividido por 3.600. Vamos simplificar? 0, 0, 0, 0. Então, aqui, eu ainda posso tirar esse 0 aqui e pôr uma vírgula aqui embaixo. Então, eu fico com 1 sobre 3,6. Então, olha lá, sempre que você quiser sair de quilômetro por hora e ir para metro por segundo, você vai multiplicar o seu quilômetro por hora por 1 sobre 3,6. Então, no caso aqui, 32 vezes 1 sobre 3,6. Bom, mais 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, ficamos já com 32 dividido por 3,6. Então, agora, a resolução dessa conta já é a nossa resposta em metros por segundo. Vamos fazer, então, um rascunho? 32 dividido por 3,6. Uma casa depois da vírgula? Uma casa depois da vírgula. Aí, cortou. Bom, 32 não dá por 36, então já pega tudo aí. 320 dividido por 36. Então, aqui vai dar 8. Vamos fazer assim, ó. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então, 320 menos 288. Então, aqui dá 2, né? Esse emprestou 1, ficou 10, aqui cortou, ficou 1. Só que 1 também não dá, então, esse empresta 1. 8, 3. E, olha lá, repetiu 32. Tá? Aqui eu ponho vírgula, 0, só que aí, ó, né? E aqui volta a ser 32, acrescenta um 0, e aqui vai dar 8. Então, o número aqui não é exato. Então, vamos aproximar, né? Vamos fazer uma casa depois da vírgula, 2, pode pôr um 8,9 aqui, vamos colocar um aproximadamente igual, 8,9 metros por segundo. Bom, então, aqui da velocidade escalar média, você tem que saber a fórmula
Então, velocidade média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. E tem que saber também essa relação aqui para passar de quilômetro para metro por segundo. Então, veja, você pode ser que numa prova você encontre quilômetro por hora, mas se não tiver, você tem que transformar para metro por segundo, tá ok? Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima aula. Obrigada!